Ahoba kashiko ni showa muhun betsu gojoku akuse to yu wo shirazu ya. Ahoba kashiko ni showa muhun betsu gojoku akuse to yu wo shirazu ya. Não há discernimento ao colocar o ignorante como um sábio. Seria desconhecer este mundo maligno das 5 impurezas. Não há discernimento ao colocar o ignorante como um sábio. Seria desconhecer este mundo maligno das 5 impurezas. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina a importância de nivelarmos todos os seres desta atual época em que vivemos. Nivelar todos pela fé. Sendo assim, não haverá necessidade da diferenciação sábio, ignorante, rico, pobre, feio, bonito. Este tipo de diferenciação, ela mais faz parte do nosso aprisionamento ao mundo das 5 impurezas do que ao mundo da fé que nos liga à terra pura propriamente dita. No verso consta Gojoku Akuse, iwairu watashi tachi ga ikisasete itadaite iru ima no yononaka o iimasu. São 5 características deste mundo decadente em que nós vivemos. A primeira das impurezas é a impureza do kalpa. A segunda, das tentações. A terceira, a impureza dos seres. A quarta, a visão distorcida. E a quinta, a vida deturpada. Se analisarmos, é exatamente assim o mundo que vivemos e a forma que vivemos também. A impureza do kalpa diz respeito ao tempo. Kalpa é uma unidade de tempo muito longa. E é este kalpa que nós vivemos. Kalpa da era Mapo. É um kalpa decadente, transformado assim pela decadência das pessoas, pelo afastamento das pessoas em relação ao Dharma sagrado. A impureza da tentação diz respeito ao distanciamento dos seres em relação à fé e ao aproximamento do mundo material, do saciar dos instintos mais animais do que espirituais. A impureza dos seres diz respeito ao karma negativo que nós já herdamos desde o momento do nascimento. A visão distorcida diz respeito à forma em que nós enxergamos o mundo e as coisas, os fenômenos, totalmente diferente da forma que um Buda enxerga. Por exemplo, quando nós enxergamos alguém como um ignorante, o Buda enxerga nesse mesmo alguém um alguém totalmente possível de atingir a iluminação, com grandes possibilidades de atingir a iluminação. E a vida deturpada diz respeito a essa vida que nós levamos, uma vida errante, tomada pelos 3 venenos, tomada pela nossa ignorância. E ainda assim nós fazemos questão de fazer essa diferenciação. Esse é mais inteligente, esse é menos. Não, para esse tem que ser assim, para o outro lá tem que ser assado. Não há como procurar fazer essa diferenciação. Ahoba kashiko ni showa muhun betsu. Dá vontade de querer elevar aquele que tem maior dificuldade ao nível daquele que tem maior facilidade. Mas por mais que atinjamos um alto grau de capacidade, ainda assim sempre será insuficiente
para superarmos as nossas limitações. Diante do iluminado, todos somos ignorantes. Não sabemos o que vai acontecer no momento seguinte. Então, para quê viver se baseando nessa pequena, mínima diferença que existe entre os seres e sofrer em função disso? Precisamos nivelar por baixo. Ou seja, pegar tanto esse que parece ser inteligente, sábio, direitinho, e o outro totalmente oposto a isso, colocar tudo num pacote e, pela fé, procurar salvar todos esses seres, independente de todos estarem vivendo este mundo das 5 impurezas. Não somos tão diferentes assim, não, daqueles que nós achamos serem inferiores a nós. Quem pratica a fé do Nam-myoho Renge-kyo é aquele que consegue, apesar de estar vivendo num kalpa, num tempo decadente como esse, estar vivendo em meio a todas as tentações, ter nascido com todos os defeitos do mundo, ter uma visão totalmente distorcida e viver de um modo deturpado, ainda assim, pela virtude de praticar a fé do Nam-myoho Renge-kyo, conseguir a salvação. Conseguir a salvação tal como um verdadeiro sábio conseguiria, tal como os grandes mestres, tal como o Buda conseguiu. Procedendo dessa forma, somente procedendo dessa forma é que conseguiremos superar todas as calamidades, todos os sofrimentos deste mundo das 5 impurezas que nós vivemos, mas que quando vivemos pela fé no Nam-myoho Renge-kyo se torna exatamente na terra pura de Buda. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Ayueni Gokyo Kani Aho Oba Kashiko ni Showa Hunbetsu Gojoku Akuseto Yu o Shirazuya. Não há discernimento ao colocar o ignorante como um sábio. Seria desconhecer este mundo maligno das 5 impurezas. Hommo Happoi Shokenjo Gyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo